Pastora Isis. Pastora Isis já é de casa, dispensa apresentações. Amém. Paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês, como sempre, é muito bom, né? Voltar ao Brasil e estar com vocês. Tem alguns amigos aqui também que estão nos visitando hoje, que eu estou vendo. Queria apenas apresentar o pastor César e a pastora Estela, de Curitiba, e que são queridos de algum tempo já, né? Eles são pastores lá em Curitiba, estão aqui. Bem-vindos. Também a Bia foi a nossa ovelha em Houston. Eu até levei um susto quando eu a vi ali, porque ela mudou de volta aqui para São Paulo, né? Até no tempo que a Glaucia estava lá, a Glaucia fez um discipulado da Bia. Então foi uma grande bênção tê-la conosco lá, deixou muita falta. E, claro, os meus irmãos, Davi, Edmilson e a minha cunhada Tânia estão aqui também conosco hoje. Então, um grande prazer estar com todos aqui. Eu trago também, claro, um abraço à pastora Karen, pastor Dan, que já estiveram aqui antes, que vocês conhecem, e eles estão grávidos. Vai nascer o bebezinho no dia 4 de março, me parece, e eles talvez até estejam assistindo, não sei, o culto lá hoje. Não vão entender muito, né, se estiver assistindo. I don't think you're going to understand anything if you're there. Just giving a message. Só estou dando uma mensagenzinha para eles lá. Mas é uma bênção estar aqui como sempre. E eu queria falar com vocês hoje, especialmente sobre o reino de Deus. Tem tanta coisa para falar do reino de Deus. Eu até falei para o pastor de Cran, eu tenho tanta coisa que eu acho que eu vou precisar ficar pregando aqui mais tempo. Mas eu gostaria de falar, talvez mais resumidamente, e começar dizendo a todos que o reino de Deus é eterno. Amém? Posso ouvir um amém? O reino de Deus é eterno. E ele já começou sempre. Ou seja, sempre existiu. Desde que Deus existe, e ele é eterno, então esse reino é eterno. Mas, em um determinado momento, Deus resolveu criar um mundo e resolveu que esse reino fosse estabelecido aqui na Terra, né? Então, a Bíblia explica que existem duas fases agora desse reino. Uma é o agora, o reino que o Senhor Jesus veio estabelecer, e o reino futuro. Então, tem uma parte do reino presente, e a Bíblia nos explica que ele é invisível. Ele está escondido. Ele é secreto. É como se fosse um segredo. E Jesus Cristo nos explicou isso através de várias parábolas. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus, capítulo 13. Esse capítulo é muito precioso. Na verdade, eu vou fazer um pouco de ensino, aqui vou trazer um pouquinho de ensino, e depois nós vamos aí entender o que Deus quer de nós hoje, que eu creio que tem uma palavra profética do Senhor para a nossa vida, como igreja do Senhor Jesus. Mas eu gostaria que vocês compreendessem, esse capítulo todo aqui, ele apresenta as parábolas do reino. O Senhor Jesus está explicando sobre o reino aos seus discípulos, aqueles que estavam ali ouvindo, e ele, para fazer-se entender, ele precisou usar algumas histórias. Vocês sabem como ele gostava de usar histórias, né? São as parábolas. Inclusive, ele diz que nem todos vão entender as parábolas, porque há uma situação de compreensão, eles precisariam compreender com o auxílio do Espírito Santo de Deus. E também pela fé, porque não é algo que qualquer pessoa possa compreender imediatamente sem a atuação do Espírito. A primeira parábola é a parábola do semeador, que vocês já conhecem tanto. Vão virando aí comigo.
Depois tem a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede e as coisas novas e velhas, que é outra parábola. Seria lindo se desse tempo para falar de todas elas, mas eu gostaria de me concentrar em uma aqui, que é a parábola do fermento, que está ali no versículo 33, é apenas um versículo. Mas eu gostaria que todos nós compreendêssemos que o Senhor decidiu que esse reino fosse estabelecido na terra de uma forma completa e total. Mas o Senhor Jesus teve que vir. A Bíblia diz que quando ele foi batizado ali no Rio Jordão, pelo João Batista, ele imediatamente saiu e começou a pregar o reino de Deus. O Senhor Jesus não estava pregando apenas o evangelho da salvação, tá? Ele estava ensinando o evangelho do reino. Isso implica em muito mais do que apenas nós sermos salvos e quando o Senhor Jesus nos levar, nós vamos estar no céu. Uma semente, a semente do reino, ela é muito maior, muito mais poderosa. Dentro dela estão os princípios da vida no reino. Os princípios da santidade, da eternidade, daquilo que Deus é, daquilo que Ele espera de nós. Inclusive, esta primeira parábola, que é a do semeador, quando o Senhor Jesus aí está explicando aos seus discípulos, ele fala claramente: a semente do reino é a palavra. Então, essa semente da palavra, quando ela é colocada, ela é lançada no solo da terra, nos corações dos homens, da humanidade, ela já vem com tudo que tem dentro, que é necessário para esse reino crescer. É mais ou menos como se você planta uma semente de qualquer fruta, de uma maçã ou algo assim. Tudo que precisa para sair uma maçã está ali. Ninguém vai precisar de mais nada, além, né, da chuva, do sol e todas aquelas coisas que o próprio Deus fornece. Então, a semente do reino, ela foi lançada na terra com a vida de Jesus. E quando ele morreu, lembra que ele falou uma vez assim? Se a semente caindo na terra não morrer, não poderá dar fruta, ela vai ficar só. Olha que importante. É interessante, nós precisamos entender isso. Porque ele estava dizendo o seguinte: quando esta semente aqui for lançada na terra, morrer, e ela vai ressuscitar, ela vai produzir muito fruto. Ela vai produzir o reino de Deus no coração dos homens, no coração da terra. Agora, nessa época em que vivemos, desde que Jesus veio, no futuro, quando Jesus voltar, depois da tribulação, ele vai voltar, ele vai pisar de novo na terra. Amém? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que quando ele pisar, o monte vai se abrir e vai formar um vale, porque os judeus que estiverem morando ali em Jerusalém, na Judéia, vão ter que fugir para se esconder da ira do anticristo. Mas o Senhor vai então com os seus exércitos, e nós vamos estar lá. Já ensinei isso aqui para vocês, né? Quando eu fiz aquela conferência sobre o Apocalipse. Ele vai então vir defender Israel, vai, naquela batalha do Armagedon, ele vai estabelecer o seu reino visível na terra. E por 1000 anos, nós vamos participar do reino de Cristo na terra. O livro que mais fala sobre esse assunto é o livro de Isaías. E também Zacarias fala bastante.
Daniel fala um pouco. Interessantemente, Apocalipse só tem 2 versículos sobre isso. Então, se você quer saber mais sobre o reino de Cristo, e também, é claro, as parábolas, né? Elas é que vão nos dar muitas dicas, assim, sobre esse reino. Por isso que eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre essas parábolas, para nós compreendermos como é que este reino hoje opera. Eu quero que vocês entendam que ele opera de uma maneira invisível. Diga, invisível. Secretamente. Não dá para ver ainda o reino. Mas a Bíblia diz que ele vai ser visível. Vai chegar essa hora. Mas nesse momento, as parábolas aqui, elas explicam muito de como é que o reino se manifesta agora. Então eu gostaria de ler a parábola do fermento, que está aí no capítulo 13 de Mateus e no versículo 33. Todo mundo já encontrou? Amém? Então vou ler. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. É algo impressionante. É um pequeno versículo e também quando você estuda com todos os outros aqui, um vai acrescentando algo novo. Mas em todos eles tem um elemento de segredo, tem algo invisível, tem algo que não dá para ver. Alguém aqui já entendeu, alguma senhora, uma mulher quando está cozinhando lá, fazendo um pão, um bolo, como é que só por colocar o fermento ali, aquele fermento cresce? Cresce de uma forma invisível, você não está vendo como é que ele está fazendo aquilo. Quando você vê o pão ou o bolo, né, já está pronto. Então, o Senhor Jesus está ensinando aqui através de uma parábola, uma metáfora, uma figura de linguagem. Nós temos que entender bem isso. Ele está dando o exemplo de uma mulher que pegou 3 medidas de farinha, né? Farinha de trigo, provavelmente aqui, para fazer um pão, e ela colocou ali o fermento e ficou escondido o fermento. Essa palavra escondido é a palavra que se refere ao segredo, ao invisível. É algo que está ali dentro, guardado, que não dá para enxergar a olho nu. Amém? Você mistura o fermento ali na farinha, o leite, tudo aquilo lá, o ovo, né? Eu acho que vai também. Nunca foi muito boa fazer bolo. Mas você põe tudo junto ali, e daí cadê o fermento? Você não consegue mais encontrar, porque já está todo misturado. Só que ali dentro ele começa a fazer aquele efeito e vai crescer. Vai ficar tudo levedado. Amém? Eu quero que vocês abram também comigo, nós vamos ver alguns textos aqui. Lucas 17. Jesus Cristo também estava aqui falando sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino. Interessante que os fariseus estavam muito interessados nesse assunto. Eles estavam sempre querendo saber, porque havia sido prometido, né? Os profetas estavam profetizando um reino. Tanto é que quando Jesus chegou, eles não creram nele, porque ele não veio com a ostentação de um rei. Então, eles sempre esperaram pelo reino. Vocês se lembram em Atos capítulo 1, quando também Jesus está se despedindo dos discípulos, e eles perguntam assim, é agora que o reino vai se manifestar? Porque eles estavam aguardando o reino, que iria se manifestar de uma forma visível. Até hoje, para falar a verdade, os israelitas, os judeus, eles esperam o reino de uma forma visível. Por isso que às vezes é difícil pregar para um judeu em Israel, porque eles foram
eles receberam as profecias de uma forma real. Vai haver um reino. Vai haver mudança. E é visível. Agora, veja o que Jesus faz aqui. Versículo 20, capítulo 17 de Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus estará dentro de vós. Então eu quero que vocês, amados, compreendam algo, porque isso é muito profundo que o Senhor quer nos revelar aqui hoje. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Você pode apontar aí para alguém que está do seu lado e falar: e o reino de Deus está aí dentro de você. Talvez para alguns de vocês isso aí seja algo novo. Né? Como? Está escondido. Foi depositado. Foi dado. Você recebeu o Senhor Jesus, recebeu a palavra, você recebeu o evangelho do reino. Está dentro. Está meio que escondido. Ainda não está de uma forma muito visível para todo o mundo ver, para todas as nações reconhecerem. Ainda vai ter um tempo que eles ainda vão desprezar, como desprezaram o Senhor Jesus. Mas vai chegar aquela hora que todo olho verá, aleluia, o Rei Jesus retornando, como rei. Aí sim, até os judeus vão reconhecer como nação. O livro de Zacarias, capítulos 12 até o 14, revelam que naquele dia eles vão olhar, eles vão reconhecer e eles vão chorar, eles vão bater no peito de dor de não terem ainda, até então, reconhecido que Jesus era o Messias. Mas nós já sabemos, né? Você já sabe? Amém? Se você está aqui essa noite e você já sabe disso, é porque você já recebeu o reino. Pensa nisso. Você não recebeu só Jesus, porque o Jesus que você recebeu é rei. Ele não é só o teu salvador para te levar para o céu. Ele é rei que vai vir e vai reinar de uma forma total e visível. Eu acho que se tornou o assunto que eu mais gosto de pregar. Eu estou meio sem assunto, viu, pastor de Crã? Eu só sei pregar sobre o reino. Sobre o que ele vai fazer. Sobre as profecias sobre as quais ele está falando. E eu quero animar você, igreja, hoje, na sua vida. No seu caminhar diário com a sua família. E vocês como igreja, e as igrejas aqui representadas hoje. O que nós estamos vivendo aqui não é ainda o que é de ser. Amém? O que nós estamos vivendo é isso aqui que Jesus falou para os fariseus. Está escondido. Não está ainda visível totalmente. Mas aqueles que já receberam o Senhor Jesus, receberam o reino. É como a gente fala em teologia quando a gente estuda, é o agora, tem o reino agora e o reino que não é ainda, se referindo ao futuro. Mas ele está sendo preparado. Então deixa eu fazer uma pergunta, você crê que ele já é agora? Já está no seu coração? Ele já veio mesmo? A história provou isso, mas também a nossa fé nos fala isso, verdade? Que ele já veio, ele já morreu, ele já fez aquele trabalho que era necessário. Lá em Filipenses capítulo 2, Paulo explica que o Senhor Jesus veio, ele tomou uma atitude humilde,
né? Ele morreu na cruz, ele padeceu, mas ele foi elevado pelo Pai, para que ao nome dele todo joelho se dobre no céu e na terra, porque ele é o Senhor. O que significa que o reino agora está em nós? Significa que ele veio para reinar já, naqueles que já o aceitaram. Então eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta para você. Ele já reina em você? Sabe o que é reinar, né? É dominar, é ter prioridades, é ser o primeiro. Os princípios do reino que a palavra de Deus revela, eles estão na sua vida. Você vive esses princípios? Ou ainda não? Ou você é salvo? Você já creu em Jesus Cristo, mas você ainda gosta do mundo. Tem um pé aqui no reino e o outro aqui no mundo. Ainda gosta de andar por aí fazendo umas coisinhas de reino das trevas. Porque a Bíblia fala claro que o Senhor Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entendeu? Se você ainda está aplicando princípios na sua vida, vivendo como o mundo vive, o reino ainda não está se manifestando em você. É muito sério. O teu evangelho está meio estranho, hein? Porque o evangelho que a igreja primitiva pregou, que a Bíblia fala, que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, é o evangelho do reino. Ele foi feito Senhor, não apenas Salvador. Ele precisou ser o Salvador primeiro para nos comprar, para nos ganhar. Amém? Então veja, os fariseus chegaram aqui com a pergunta. Eles estão perguntando, e olha como que Jesus sabia o que eles pensavam. Quando virá o reino? Jesus podia talvez ter feito uma exposição. Olha, fariseus, é o seguinte, o reino mesmo vai vir mais tarde, blá, blá, blá. Não, ele imediatamente sabia que eles estavam querendo saber quando é que ele ia se tornar visível. Quando que Israel ia reinar. Só que não era Israel que estava sendo chamado para reinar. Era o Messias. Era o Senhor. Então ele responde. Ele não vai vir com aparência visível. Não pense que se vocês escutarem, está aqui, chegou ali, porque ele vai estar dentro de vocês. Como se fosse incubado, como se fosse dentro desse forno, voltando para a parábola do fermento. Que essa mulher colocou ali a farinha e deixou ali dentro, para levedar até que crescesse. Vamos ver mais alguns versículos, porque eu gostaria que a gente entendesse hoje algo muito importante que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que vocês fossem para 1 Coríntios, capítulo 5. E nós estamos falando aqui de um fermento na linguagem da parábola, na linguagem da metáfora, que era um fermento bom, né? Um fermento que faz o bolo crescer, um fermento que faz o pão crescer e alimentar, né, aqueles que vão comer. Agora aqui Paulo está usando o fermento de uma forma diferente. Na verdade, a maioria das vezes que nós lemos a Bíblia e lemos a palavra fermento, no sentido figurado, ela é negativa. Como essa agora que nós vamos ver. Mas depois eu vou fazer uma comparação com vocês aqui.
Então, no versículo 6, ele diz assim: não é boa a vossa jactância, ou orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com este, não apropriadamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Vou ler só até aí. Paulo está aqui se referindo a uma situação na igreja de Corinto, que foi muito grave. Uma situação de imoralidade. E essa pessoa não estava sendo disciplinada. Estava todo mundo na maior normal, ali na maior boa, comendo com esse irmão, tendo talvez a ceia, todo mundo junto. E o Senhor, através de Paulo, aqui está dizendo: essa igreja aí é do Senhor Jesus. Vocês precisam entender que se tem um fermento velho, está se referindo ao fermento da velha natureza, do velho homem, do pecado. Ele dá alguns exemplos aqui, ele fala de jactância, de orgulho, de maldade, de malícia, de falta de honestidade. Mais tarde, mais para frente, ele vai falar da falta de unidade, que também é um fermento mau, do egoísmo, todas aquelas coisas das quais nós já nos livramos. Por isso que ele fala aqui, o irmão impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem senta para jantar. Porque esse fermento pode contaminar a massa. Olha como é sério. Sabe que em 1 Coríntios 10, 17, aí mesmo nesse livro, só abre capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Tem algumas traduções que falam massa em vez de pão. É a mesma coisa, quando Paulo olha para a igreja, ele vê um pão, uma massa, está crescendo. E se voltamos para Jesus ali na parábola, ele está querendo dizer que o reino de Deus está crescendo pela igreja. Essa massa que somos nós somos um pão, não pode ter o velho fermento lá, porque ele vai contaminar. Vocês estão começando a compreender? O velho fermento contamina. Por isso ele tem que ser disciplinado. Por isso ele tem que ser visto. E tem que ser resolvido. Primeiramente na nossa vida individual. Se você é um pai de família, se vocês são os pais, vem que o seu filho está se desviando por um caminho, você vai lá, você conversa. Você ora, você jejua, você disciplina até, né? Dependendo da idade, você vai usar de uma disciplina até mais, como a Bíblia fala, né? Até para espancar a criança, para que saia do coração dela a rebelião. Então, é a mesma coisa. Paulo está falando aqui com a igreja.
E eu estou falando aqui hoje com a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse país. E também com esta igreja, e com a sua igreja, com a minha igreja, lá de Houston, porque não pode ter um fermento fermentando a massa, que vai produzir algo que não seja o reino de Deus. Vocês estão entendendo? O mau fermento fermenta a massa toda, Paulo falou. Ali no outro texto que nós lemos, ele disse no capítulo 6, né? Que um pouco de fermenta, capítulo 5, verso 6, leveda a massa toda. Deixa eu falar algo para vocês, irmão. Não pode ter um tiquinho de fermento mal. Ah, só uma picadinha aqui não vai fazer mal. Não dá. Ela vai levedar. Porque o fermento em si mesmo, assim como a semente, já tem dentro dele propriedades que fazem levedar. E uma vez que você colocou o fermento ali, vai ser ruim. Uma vez eu estava tentando fazer um bolo, um pão, eu comprei essas máquinas, até depois que vocês foram lá me visitar. E tem um fermento especial para máquina de fazer pão, né? E eu falei, não achei esse fermento, vou comprar esse aqui mesmo. Mas saiu horrível. Porque não dá, tem o fermento certo. Aquele era o fermento errado. Era o fermento mau. Eu tenho visto, amados, ao redor da igreja no mundo, um fermento crescendo. Levedando a massa. Fermento do erro doutrinário. Nós estamos aqui falando hoje, né, de uma família que eu não conheço, mas que deixou da igreja por causa de um fermento. Em algum lugar esse fermento entrou. E deixa eu falar algo para vocês aqui, porque eu também não conheço quem é, nem sei muito bem a respeito, mas cuidado. Não deixa esse fermento voltar para cá, hein? Não vai nem atrás querendo saber. Não queira ser mais justo e mais espiritual que os seus líderes, que já têm tentado conversar e resolver. Porque um pouquinho desse fermento pode levedar a massa. Eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala assim, nem se assente para comer. Eu tive uma dificuldade na minha igreja esse ano, algo que me entristeceu muito. Tem agora aí uma nova doutrina dizendo que os judeus não são aqueles que estão lá em Israel. Que os judeus são negros africanos. Está crescendo nos Estados Unidos. É um pão, é uma massa que está crescendo. E essa coisa cresceu por causa da alma ferida dos negros de lá. Então eles dizem assim, é por isso que nós somos tão judiados. Nós é que somos os judeus. Agora está explicado, eles falam. Então, uma moça da minha igreja começou também a se encontrar com alguém, com algumas pessoas lá, através de um irmão dela. Depois de um mês, ela chegou e disse para mim que tudo que nós estávamos ensinando na igreja era mentira. E não aceitou toda a nossa correção. Por 3 meses ficamos estudando a Bíblia. Finalmente ela chegou e disse que não, que eu era uma herege de toda a nossa igreja. Então eu disse para ela, então a partir de hoje eu vou estar separando você da igreja. Eu proíbo você de voltar aqui e conversar com qualquer uma das minhas ovelhas. Você está proibido. E esse é o trabalho dos pastores. Né? O pastor tem que proteger também a ovelha. Eu acho que a gente tem mais que proteger às vezes do que fazer qualquer outra coisa. Faz parte da nossa tarefa, da nossa missão. Mas tudo bem. Continuando aqui, a palavra de Deus está dizendo que a massa toda pode ser levedada. Amados, presta atenção. Quando a gente lê a palavra, temos que ler tudo.
A massa inteirinha pode ser levedada, se não houver cuidado. Então, nós temos que deixar este fermento. Inclusive, ele fala aqui, né? Lançai fora o fermento. Nós ainda amamos as pessoas, né? Mas o fermento nós temos que lançar fora. Nós temos que jogar, porque estraga, vai estragar. Está estragado, não é coisa boa. Amém? A mesma coisa em 1 Coríntios. Não, aqui mesmo, quando ele fala do orgulho, da maldade, da malícia. A malícia não pode permanecer no nosso meio. Paulo diz assim, que a malícia nem se nomeie no meio de vós. Eu visitei uma igreja algum tempo atrás, preguei, foi uma benção. Aí quando chegou na segunda-feira, que fomos almoçar com os líderes da igreja, estavam todos fazendo piadinha maliciosa na mesa. Eu pensei, gente, que é isso? Ah, mas eu saí da mesa, eu fui orar. Falei, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Acabei de pregar uma semana de conferência. Está todo mundo aqui agora falando piadinha maliciosa? Os líderes? Eu não ia ter mais oportunidade de pregar, já era meio despedida, mas eu peguei um dos pastores lá, chamei do lado e falei, olha, você tem que exortar essa igreja. A malícia não deve se nomear no nosso meio, porque ela contamina a massa. Eu não sei que coisas contaminam a massa dessa igreja, ou da sua igreja. Mas nós temos que orar para que seja lançado fora. E eu estou entregando uma palavra de Deus aqui. E você peça a Ele para te revelar. Significa. Mas o Senhor está falando em alto e bom tom. Lança fora o fermento. Se é o fermento do orgulho, da maldade, da falta de unidade, da ganância, da fofoca, eu não sei o que é. O Senhor vai revelar. Porque o reino de Deus não cresce dessa maneira. É aí que eu quero chegar, que o Senhor quer chegar hoje. Voltando lá para a parábola, o Senhor quer que essa massa cresça. Ela seja tão grande, tão forte, que alimente o mundo. Porque vai chegar um momento que o reino vai ficar absolutamente claro para todos. Vai ser visível. Mas nesse momento, vai ser através de nós. É o fermento que está dentro de nós. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Quem está, diga amém. Aleluia. Então, veja só, no reino de Deus não pode ter esse fermento. Paulo aqui já fala, né? Ele já fala que o cordeiro fala do cordeiro pascal, fala também dos asmos, pães asmos, da sinceridade e da verdade. Ele está dizendo que não tem fermento nesse pão que nós somos. Olha que interessante. Porque, mas em todo o contexto do reino, nós temos que entender que no reino de Deus, essa massa tem que ser pura. Tem que crescer como Deus quer. Tem que crescer do jeito que Ele planejou que fosse. Então eu queria que vocês lessem comigo agora em Levítico, capítulo 2, versículo 11. No tempo da lei, a oferta não podia ser apresentada com fermento. Levítico 2, 11. Levítico 2, 11.
Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis, pois, oferta ao Senhor. Sabe que quando o Senhor deu a lei, tinha sempre um sentido figurado de algo que iria vir no futuro, não é? Então o Senhor está explicando aqui que quando oferecemos algo a Deus, algo que é espiritual, algo que é puro, algo que é do reino de Deus, não pode vir com esse fermento. O fermento das nossas obras passadas, o fermento das nossas opiniões, o fermento daquilo que eu acho que é, o que deve ser, o que não foi, o que deixou de ser. Tem tanto disso hoje, né? E o Senhor está dizendo aqui, preserve o reino de Deus. Você não precisa de fermento, sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. Sabe quem usa de fermento? Quem não tem o Espírito de Deus, quem não entende de nada. Então tem orgulho, tem maldade, tem ganância, quer fazer fofoca, quer criar divisão. Isso aí é velho fermento. Aqueles que entendem o reino de Deus e receberam o reino através do trabalho do Espírito Santo dentro de você. Porque tudo que você tinha que receber da semente do reino, você já recebeu. E agora, pelo estudo da palavra, pela ação do Espírito Santo, essa boa massa vai ser levedada. E é assim que o reino vai crescer. Escondida de uma certa forma, mas fermentando, levedando, crescendo. Eu estava estudando isso, perguntei ao Senhor, como isso acontece? Ele me falou, é o trabalho do Espírito Santo dentro de vós. É o trabalho do Espírito Santo dentro de você. Porque Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer por nós. Agora o Espírito Santo está conosco. Eu não vou afirmar aqui que o bom fermento é uma figura do Espírito. Eu não posso afirmar isso. Mas eu posso dizer que se houvesse um bom fermento, seria assim. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Nós somos selados com ele. E toda a igreja do Novo Testamento sabia e entendia que quando o Espírito viesse, ele ia trazer aquele fogo à terra. Ele ia mover o reino. E olha, o Espírito é invisível. Você pode ver o Espírito? Alguém pode? O que foi que Jesus falou para Nicodemos? Você vê o Espírito? Você vê o vento? Alguém vê o vento? Não, você vê o efeito do vento. Né? O vento sopra onde quer. Ele vai para cá e vai para lá. Mas é o poder do Espírito Santo dentro da igreja, se movendo, que vai fazer com que essa massa, com que esse pão, com que o reino de Deus vai crescer. E o que eu quero dizer para vocês da parte do Senhor, eu entendi que Deus está dizendo aqui hoje, é que nós temos que lançar fora todo o fermento que não é do Espírito. O Espírito não precisa de fermento para mover a igreja. Vocês estão entendendo? O Espírito não precisa que ninguém venha de fora para trazer algum fermento para a igreja se mover na direção que alguém queira. O Espírito fala. O Espírito é Deus. Parte da Trindade. Ele está com a igreja. Nós não precisamos de fermento. Nós precisamos do Espírito para compreender o reino de Deus.
E quando nós estudamos a palavra, tudo sobre a palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e ele ensina, ele revela, ele ilumina, ele esclarece. E aí, dentro de nós vai crescendo, vai levedando o reino. Até que ele vai crescer, que não vai dar mais para segurar dentro da gente. Porque é algo tão forte. Porque é algo que Deus está fazendo dentro de nós. Se o velho homem já morreu, a Bíblia diz, né? Também para deixar o velho homem e se revestir do novo. Se o velho homem já morreu, eu não preciso do fermento dele. Ou a velha mulher, né? O nosso velho eu. Eu preciso compreender que o reino de Deus, ele está dentro de nós e a semente que está dentro de nós, ela é tão preciosa que ela já contém todas as características, os elementos necessários para que esse reino vai crescer dentro de nós e dentro da igreja. Mas nós temos que deixar o Espírito fazer isso em nós. Nós temos que convidar o Espírito para fazer essa massa levedar. Entendeu? Receber cada vez mais a palavra de Deus dentro de nós. Não ir atrás de doutrinas de homens. Paulo falou para Timóteo, cuidado, que nos últimos dias vão chegar no meio de vocês pessoas com ensinos de demônios. Elas escutaram um demônio falar lá, quando estava sendo expulso, mas ele é mentiroso. Ninguém vai dar ouvido para demônio. Ou alguém que tem um entendimento, não, porque eu acho que tem que ser assim, ou assado, ou daquele jeito. A palavra de Deus é pura, a lei de Deus é clara. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ilumina aquela palavra, e nós recebemos no nosso coração, o reino vai crescendo. Você quer que o reino cresça dentro de você? Ou o fermento, o mau fermento? Claro que não, né? Você quer que o reino de Deus cresça. Porque quando chegar o reino visível, você já vai compreender as coisas do reino. Você vai ter uma vida no reino de Cristo. Vão haver dons no reino de Cristo. Vão haver missões, tarefas a serem realizadas no reino de Cristo. E nós estamos nos preparando agora. Como vocês que estão indo à escola, não é? Vocês que ainda são estudantes, não vão à escola, não fazem prova. Vocês querem ser engenheiros, médicos, médicas, advogados? É mais ou menos assim. Nós estamos na fase do agora, do hoje, quando a igreja recebe o entendimento do reino. E ela começa a avançar para completar a vontade de Deus na terra. Para preparar o mundo para a volta de Cristo e para o estabelecimento do seu reino. Mas nós temos que compreender, já está em nós. E há uma responsabilidade da igreja em fazer crescer dentro de vós. Porque a Bíblia fala dos 5 ministérios de Cristo, fala dos dons do Espírito Santo. Há uma infinidade de dons e de trabalhos. Romanos fala de outros dons ainda, que usados dentro da igreja, no discipulado, na edificação, vão fazer com que este reino cresça dentro de nós. Mas você, individualmente, tem que tomar uma posição. Tem que tomar a posição de dizer, eu quero que esse reino cresça. Ou você está satisfeito? Sabe quando a gente está satisfeito? Quando a gente está insatisfeito. Sabia disso? Nada está bom mais.
Ah, eu não gostei desse conjunto aqui. Ah, o Fábio toca muito mal. Não conheço ninguém que toca assim, viu? Vou ser igual você quando eu crescer. Sabe? E começa aquela coisa, não adianta. Sabe quando alguém está insatisfeito? Quando isso acontece, que Deus está preparando você para uma coisa nova. Mas não pense que é como você pensa. Vai ser. Você tem primeiro que jogar fora o velho fermento. Você tem que descobrir por que tem aquela insatisfação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Espírito está falando aqui hoje. Talvez não seja uma das mensagens que você está acostumado a ouvir de mim aqui, né? Quando eu venho pregar. Mas por alguma razão, Jesus mudou o meu sermão. Eu tinha tudo preparado aí no data show ali, né? E o Senhor começou a falar algo diferente durante o louvor. Por isso que eu estou dizendo para você que é algo profético aqui nessa noite hoje. E no meu espírito, irmãos, eu vejo a massa se levedando, o pão crescendo, se transformando em comida para o mundo. Quando eu vejo esses slides, que alegria que me dá. A igreja se expandindo. Eu sei que vocês também estão em Praia Grande, Votorantim, não é? Eu vejo o reino de Deus crescendo. Mas tem mais. E cabe a vocês, como igreja, compreender o reino de Deus. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria assim, para a liderança se reunir e estudar juntos o reino de Deus. As parábolas. Como isso se refere à igreja. Porque vai explodir. Mas tem que ser lançado fora o fermento velho. E vocês têm que convidar o Espírito para vir. E começar a fazer aquele trabalho invisível. O trabalho sobrenatural. O trabalho escondido. Porque é o Espírito Santo que faz isso, não é? Eu olho para você, eu não estou vendo o Espírito Santo aí fazendo alguma coisa assim, entendeu? Visível. Mas ele trabalha dentro de nós. Primeiro, ele nos selou. A Bíblia fala que ele também nos enche. E a Bíblia diz que ele nos dá poder. E diz que ele nos dá dons. Aí a gente começa a ver a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E, amados, deixa eu dizer algo para vocês. Há dons escondidos aqui. Há dons do Espírito Santo escondidos. Há sementes do reino dentro de vocês. Que não está crescendo. Não estão crescendo. Porque tem fermento para ser lançado fora. Tem fermento para ser lançado fora. E o Senhor está falando nessa noite. Lançai fora o velho fermento e deixai que meu Espírito flua no meio de vocês. Encha suas vidas de maneira plena. Deixa eu falar claramente. Não dá para fazer igreja ou viver a vida do reino na carne, no achômetro, na opinião do homem. Tem que ser pelo Espírito. A única força que move o Espírito, que move o reino, é o Espírito de Deus. Não queira empurrar com o teu dedo. Não queira empurrar com a tua força.
Espírito de Deus é que faz. Você lembra quando Paulo falou? Não é por força, nem por violência, mas por meu Espírito. O reino de Deus já está no meio de nós. Mas o Senhor quer que ele flua, que ele se apodere de você. Comece a crescer. Como se vocês fossem aqui dentro de um forno. Porque esse pão está sendo levedado. Essa massa está crescendo pelo poder de Deus. E cada um tem a responsabilidade de participar dessa massa. Porque não dá para você pular para fora do forno. Às vezes o forno esquenta muito também, não é não? O Espírito permite. Mas o Senhor diz aqui que o reino de Deus está no meio de vós, dentro de vós. Não sejam como os fariseus que vão procurar as coisas externas. Amém? Cadê o reino de Deus aqui na água da rocha? Cadê? Não vai aparecer assim. Não ainda. Vai aparecer dentro de você, dentro dos seus filhos. Quando vocês começarem a manifestar a glória de Deus, o amor de Cristo, perdão, santidade, a unidade, a humildade. Tudo aquilo que faz parte do reino. Amados, por isso que Paulo fala do fruto do Espírito. E ali no mesmo texto ele revela as obras da carne, não é? Tudo ali. Em Gálatas. Gálatas 6. Ele quer que a gente entenda quando é que estamos andando no Espírito do reino, quando estamos obedecendo a palavra de Deus. As obras da carne não tem nada a ver com o reino de Deus. Viu? A sua ira não tem, a sua insatisfação, a sua falta de perdão. Por isso que essa massa aqui tem que crescer, esse pão, e o pão onde você vive, onde você mora, a sua igreja, o pão do qual você faz parte, ele deve estar sendo levedado. Eu queria desafiar você hoje, que você chegasse ao Senhor e dissesse assim: Senhor, deixa esse reino crescer dentro de nós. E que a igreja também orasse assim. Como igreja, quero que o reino cresça. Como que o reino vai crescer? Os princípios do reino vão ter que ser a sua vida. Tá bem, alguém te machucou? Perdoa. Você agora é do reino. Entendeu? Você não vive mais lá naquele tempo. Outro dia eu falei para uma pessoa lá na minha igreja, eu não consigo perdoar. Eu falei, então vai jejuar até você conseguir. Porque você tem que crucificar a carne. Tem que parar de ficar pensando na sua própria autocomiseração, autojustiça. Não existe autojustiça no reino. Por mais que você seja machucado, machucada, mal entendida, mal entendido. Eu fui muitas vezes machucada. Mas uma pessoa que tem o reino dentro de si não carrega essa mágoa dentro. E fica com aquela cara, né? Ah, eu sou assim porque por causa disso, daquilo, não sei o quê. Nunca avança no reino. Não, você é do reino, você fala, ó, Jesus, já perdoei, viu? Olha, a justiça é sua, tá? Fui! Eu estou me movendo. Estou me movendo para frente. Estou deixando o reino de Deus. O Senhor me mostra que há pessoas aqui cujos dons estão enterrados, escondidos na terra. A outra parábola do reino qual que é?
O homem foi e deixou os seus servos. Deu 5 talentos a um, 3 a outro e 1 para o outro. Quando ele voltou, esse um enterrou o talento na terra. Deixa eu falar para vocês. O reino de Deus não é enterrar o talento na terra. O reino de Deus é Jesus dando um talento no campo do teu coração. E você crescendo, você deixando o Senhor crescer. Esse talento dentro de você. Jesus está voltando, hein, irmãos? Amém? Você crê que está perto? Que eu saiba, não tem nenhuma profecia esperando para ser cumprida. Ele volta a hora que ele quiser. Eu penso que ele já está se aprontando lá em cima, já está fazendo a sua obra ali de organização para vir nos encontrar nos ares. Você vai ficar com o velho fermento dentro de você até quando? Não, fala para mim. Ah, vai ficar chorando aí até quando? Vai ficar com essa falta de perdão, com esse medo, com essa falta de fé, com essa crítica. Joga fora. Fala para quem está do seu lado, lança fora. Não carrega isso, não. Até a ciência já provou que 80% das enfermidades, não é não, doutor Ramiro? São psicossomáticas. Nascem nas emoções, na alma. Porque a pessoa não perdoou, porque a pessoa não... Sabe? Vive uma vida saudável no Espírito. Deixa o Espírito de Deus tomar conta. O reino, sabe quando ele se manifesta dentro de nós? Quando o Espírito reina em nós. Jesus fala, andai no Espírito e não na carne. Aqueles que estão no Espírito andam no Espírito. Amém? É uma mensagem simples hoje. Mas é profunda. Por alguma razão, Deus deu essa palavra. Pode ser individual, pode ser para a igreja, para as igrejas que estão aqui hoje. Mas eu queria convidar você a lançar fora o fermento. Cimento. Não sei de onde está vindo essa palavra. Ah, mas se tiver cimento também, joga fora. Que não serve para nada. Sempre que eu venho aqui, meu português está pior, né? Vocês precisam orar por mim. Amém, irmãos? O Espírito Santo falou com você, ele já te mostrou, você já identificou. Já? Quem já identificou aí? Fala amém. Quem vai jogar fora, fala amém. Vamos fazer isso agora? Porque eu gostaria de orar também por um mover do Espírito sobre vocês. Que colocasse esse pão de Deus em um novo nível. Eu creio que existe um nível de intimidade, de revelação, de poder que nós não estamos experimentando. E vamos orar? Se você puder, não se distrair com ninguém agora e ficar aí no seu lugar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Quero que você comece a falar com Deus. Você já identificou. Sabe como que você lança fora? Confessa. O Senhor falou que quando a gente confessa, né, os nossos pecados, quando nós nos arrependemos,
E às vezes tem coisas que nós temos que nos arrepender. E às vezes tem coisas que alguém fez contra nós e nós ficamos magoados. Entrega para Ele agora. Fala, Jesus, me limpa. E Ele diz, fique limpo. Sabe, Ele remove. Isso que eu acho lindo no trabalho de Jesus. Ele remove a velha natureza. Ele remove os nossos pecados. Quando Paulo fala, lançai fora. Lança fora. Agora. Fala, Jesus, eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse pensamento. Eu não quero mais esse tipo de atitude na minha vida. Eu não quero mais ter ira. Eu não quero mais ter essa falta de fé, esse medo. Eu não quero mais ficar falando das pessoas. Eu não quero essa maldade no meu coração. Eu sou orgulhoso. Eu não quero mais, Jesus. Retira de mim. Ajuda-me agora, lança fora. Me perdoa, Senhor. Coloco debaixo do sangue de Cristo agora. Passa o sangue de Cristo agora sobre todas essas coisas. Tudo que não tem nada a ver com o reino. Eu não quero mais. Fala para Ele. Eu quero aprender os princípios do reino. Mas eu não quero mais ficar remoendo nas coisas do mundo. Eu não quero mais pôr o meu pé naquele lugar. Eu não quero colocar aquilo na minha boca mais. Eu perdoo aquela pessoa. O Senhor sabe que ela me fez mal, mas eu entrego para o Senhor. A justiça é sua, não é minha. Senhor, nós pedimos que o poder da cruz de Cristo agora venha sobre nós. A palavra diz que quando o Senhor perdoa, a comunhão total é restaurada contigo. 1 João fala isso. E nós vamos andar na luz. Senhor, nós queremos pedir que todo fermento que há na vida aqui das pessoas, e também se há fermento nas igrejas, que o Senhor lance fora. Agora, Senhor. Porque nós decidimos lançar fora. Quando Paulo falou lançar fora, a igreja tinha que decidir lançar fora. Nós lançamos fora. Diga, eu lanço fora. Nós não queremos ter nada a ver com o mundo mais. Com o reino das trevas. É o reino de Deus que impera. É Ele, o Senhor Jesus, que é o meu rei. A minha casa, a minha vida, pertencem a Ele. Ele é o Senhor. Eu não sou o Senhor. Quero dizer aos líderes também que estão aqui. A responsabilidade que nós temos na casa de Deus é muito grande. Digam junto comigo, não queremos deixar nenhum fermento fermentando a massa. Nos dirige, Jesus, nos revela a tua vontade. Faça com que nós possamos proteger as ovelhas, a igreja. Ensina-nos, dá-nos uma unção de ensino sobre o reino,
Dá-nos uma revelação profunda, onde nós possamos caminhar, nos preparando para o reino. Mas nós decidimos lançar fora o fermento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lançou fora? Eu estava orando aqui também, lançando fora, porque Deus está falando comigo também. Diga assim: eu não quero nada que não seja do reino de Deus. Eu fui preparado, fui comprado por Deus para carregar o reino dentro de mim. O reino invisível, mas o reino de Deus. Não as coisas do homem ou do mundo. Amém? Eu gostaria de orar agora, se você quiser ficar em pé. Nós vamos orar, pedindo para que o Espírito de Deus, que pode, é o único, que faz o reino mover, ele se mova. Sabe que cada palavra que a gente prega tem uma unção, né, para aquela palavra. Tem um mover do Espírito para carregar aquela palavra na nossa vida. Eu gostaria de orar por todos que vão concordar. Jesus falou assim: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, concordarem, eu vou fazer, eu vou responder. Então eu queria perguntar se nessa noite você quer ser movido pelo reino de Deus. Você quer que o Espírito mova essa igreja e a sua vida. Você quer entender. Não se dê por satisfeito. Tem mais. Tem mais revelação da palavra. Tem mais dons. Tem mais unção. Tem mais poder. Tem mais igrejas para serem plantadas. Talvez em outras nações. Amém? É o reino crescendo. A massa levedando pelo poder do Espírito de Deus. Você quer convidar nessa noite para o Espírito levedar essa massa? Então fica de pé. Quero que você levante as suas mãos. Como se você estivesse pronto para receber, né? Mas eu quero que você enfoque o seu pensamento, o seu espírito agora, o seu coração, para que nós todos concordemos. Eu creio, pelo poder de Deus, que dons serão renovados hoje, viu? Pessoas vão ficar cheias do Espírito, porque lançaram fora um fermento que estava ruim, estragado, estragando. Entre na presença dele agora. Comece a entrar na presença dele, assim, clamando pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, fale com ele. Te necessito. Manda o teu fogo este lugar. Espírito Santo, quanto anelo ver tua glória
e majestade. És minha força. Diga para ele. És minha ajuda. Vem, Santo Espírito. Espírito Santo, vem neste lugar. Espírito Santo, vem, Espírito, toma conta. Essa massa é tua. Manda o teu fogo. Esse pão é teu. Invade essas vidas. Espírito Santo. Diga a ele, eu anelo, eu quero ver tua glória. Diga, eu quero mais de ti. E majestade. Eu quero que o reino cresça. És minha força. Comece a levedar essa massa, Espírito de Deus. És minha ajuda. Comece a mover o reino. Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está movendo você. Diga a Ele, Espírito Santo, com todo o teu coração. te necessito. Preciso de ti. Diga a Ele, sem ti eu não consigo. Espírito Santo, vento anelo, ver tua glória e majestade. Agora, peça a Ele, minha força. Diga, és minha ajuda. Espírito Santo, vem nesse lugar. Começa a receber os dons, a unção. Eu oro por você, pela sua vida agora. Deixa Ele vir, dá lugar a Ele. Começa a receber a unção, os dons. Diga, eu quero mais. Diga, eu quero mais. É sua herança, igreja. A herança que Jesus te deu. Não rejeite o Espírito. Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito de Deus, estamos todos aqui, olha, na tua presença. Todos aqui com nossos corações, nossas almas, nossas mãos abertas para ti. Queremos mais de ti. Queremos receber aquilo que nos foi dado. Já recebemos a semente do reino. Faz ela crescer. Fala para Ele. Faz ela levedar. Faz ela encher essa cidade, esse país. Abençoamos todas as igrejas no Brasil. As igrejas aqui representadas, para que essa semente cresça, em nome de Jesus. Use a nossa vida. É só o que vale. Porque quando a gente chegar lá diante de Ti, nós não vamos levar nada daqui, mas vamos levar as obras. As nossas obras feitas em Deus vão nos acompanhar. Vem, Espírito de Deus, sopra
Sopra no nosso meio. És minha força, Diga. és minha ajuda. Só você, Espírito. Espírito Santo, vem nesse lugar. És minha força. És minha És minha ajuda. és minha ajuda. Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, vem nesse lugar. Diga assim: o reino de Deus está dentro de mim. Diga assim: o reino de Deus vai se mover a partir de mim. O reino de Deus está nesta igreja. E ele vai se mover a partir dessa igreja. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Sabe, amados, quando uma igreja anda assim, o demônio perde todo o seu poder contra ela. Que a Bíblia diz que as portas do inferno não iriam prevalecer. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Eu creio, pastor de Cran, que Deus revelou algo para algumas pessoas aqui. Eu não sei se você gostaria de dar esse tempo, não sei se ainda tem. Se alguém tem uma palavra do Senhor, se alguém teve uma visão, uma revelação. Mas eu creio em Deus, pelo que eu senti no meu espírito, que é um novo mover que o Senhor está começando. Na vida de cada um, na vida do seu lar. Não volte, tá? Não volte atrás. Amém? Não deixe nada do passado voltar a ter domínio sobre vocês. Amém? Pastor. Alguém recebeu uma palavra do Senhor? Uma visão? Ainda na hora do louvor, Deus me mostrava como se andasse aqui pelo altar um homem com as sandálias de fogo, os pés reluziam. Eu creio que era o próprio Senhor Jesus. E enquanto a senhora pregava, Deus me mostrava como se na vida de várias pessoas caminhos novos fossem abertos. E a simbologia que Deus me dava era a porta de um aeroporto. As pessoas entrando num voo novo, uma nova viagem. Eu não conseguia ver o que estava do lado de fora do aeroporto, mas eu via como se várias pessoas passassem por esse portão de aeroporto para começar uma nova fase, uma nova história, ainda que Deus não tenha mostrado o que exatamente é. E esse homem com as sandálias, os pés com fogo, os pés reluzindo, só via do joelho para baixo, mas os pés reluziam, ele caminhava pelo altar o tempo inteiro. Aleluia, glória a Deus. Isso. Tinha mais alguma, mas me procurou aqui e falou, eu esqueci quem me veio procurar aqui para falar comigo logo no final quase no fim do louvor. Quem foi que trouxe uma palavra? Que para lá entregar, por favor. Quem foi? A Érica. Érica. Entrega lá para ela. Na hora no último louvor, eu fui entregar para a pastora Silvia e o pastor de Cran, que o Senhor mostrava um homem grande aqui, de branco, mas ele mandava uma chuva de labaredas de fogo. E agora, quando a Isa estava orando aqui, para falar com a pastora Silvia, o Senhor revelou que essas labaredas era a purificação do povo de Deus, realmente no que foi dito aqui. E cada um recebeu, aquele que realmente fez, conforme foi dito aqui, de todo o coração, o Senhor mandou essa labareda para cada um, para purificar tudo aquilo que realmente é fermento ruim. Amém? Amém, glória a Jesus.
Alguém mais? São Francisco, vamos lá, querido. Tá? Já te conheço, hein, de algum lugar. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. É interessante essa palavra, porque nós tivemos lá em Irecê, na aniversário da igreja, na sede, ao qual Deus me deu um ministério, e Deus focou exatamente isso, tá? Os outros textos, mas é exatamente isso. Quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma visão, sim, eu vou entregar. Mas sabe o texto que Deus me deu? Que está lá em 2 Reis, capítulo 4, quando os discípulos de profeta, que era o profeta Eliseu, ele não tinha comida, havia fome ali, e eles saíram para, mandou, vai lá e pega, põe a panela para cozer, vai sair, e vai pegar alguma coisa para comer. Ele saiu pegando qualquer coisa. E no meio daquilo veio erva daninha, né, venenosa. E quando estava à mesa, um disse, não dava para comer, e o profeta estava ali, pegou farinha. E o grito foi esse, morte na panela. Foi profundo. Foi gravado, sei lá, velho. Morte na panela. Tá? E eu entendi isso, negócio. E trabalhei em cima disso. Matéria-prima do pão e a farinha. E o interessante é que era discípulo de profeta. Discípulo no grego o quê? É aluno. É aluno? Aluno. Pessoas que estão aprendendo. Mas só não morreram ali, sabe por quê, amado? Porque Eliseu estava ali. Nesse tempo, muitas pessoas que têm ministério, está aí no meio do povo, batizou, ou vai batizar, está chegando agora, que Deus tem um ministério para você. Deus tem uma unção para depositar. Deus tem um chamado para confirmar. Uma direção para te guiar. Tem missionários aqui, tem pastores aqui. Estão sendo preparados para essa próxima geração. E o diabo quer pegar o discípulo desavisado, que sai ao campo aberto, e pega a coisa que não sabe, para pôr na mesa para comer para os outros. E Deus está mandando brandar na terra que tem morte na panela. E quem anda na carne caminha para morte. E quando eu cheguei aqui, eu vi uma galinha num campo. E Deus me deu essa palavra lá, mas eu tive a visão da galinha agora. Eu tive a visão da galinha. E ela piando, e um monte de pintinhos. E ela batendo a asa e piando, e chamando os pintinhos abaixo da asa, eu vi um predador. Aquele que come. E Jesus disse assim, olha, e chorou sobre Jerusalém. E diz, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os que vos enviam e mata meus profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha que ajuda os pintinhos, mas tu não quiseste. E ali vem a graça, meu irmão, em nome de Jesus, fique debaixo da cobertura. Lá em Hebreus 13:17 diz, sejam submissos aos vossos pastores. Você está guardado debaixo da unção do teu pastor. Fala para o seu palavra, você está guardado debaixo da unção do teu pastor. Não de outra unção. Sejam submissos aos vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma. E o Senhor me deu essa visão e esse entendimento. Você está guardado debaixo da unção do teu pastor. Não há outra unção, é esta. É aqui na Água da Rocha, então é essa. Se é lá nos Estados Unidos, é esta. Deus colocou anjos na igreja e através do anjo ele fala pelo Espírito. Se vier outra voz de outro lugar, não aceite. Tá? E eu vi também outra visão e eu perguntei, que mistério é este? Eu vi um monte de raposinha passeando no meio do povo. As raposinhas, eu falei, o que essas raposinhas estão fazendo aí? E o Senhor diz, ele vai dar uma unção de Sansão, viu? Amarrar fogo nesse negócio aí e vai pôr para correr. Deus vai levantar pessoas, amados, escudeiros, debaixo de unção e autoridade. Sabe? Moisés estava lá no monte, intercedendo quando Josué estava à guerra, e ali estava cansado. Quando a mão de Moisés estava acima, o que acontecia? O povo prevalecia. Quando a mão abaixava, o que acontecia? Perdia. Então Arão e Ur, né? Segurou a mão de Moisés de pé. Tocaram uma pedrinha para ele sentar, acomodou ele e ficaram até o final do dia. É hora de você estar do lado daquele que Deus colocou para auxiliar, para ajudar, para cooperar, para acompanhar, para que a igreja prevaleça nos últimos dias. E Deus vai fazer algo tão extraordinário esse ano, meu irmão. Eu não sei outro, mas esse ano é ano de liberação. Isis, eu vi Deus. Eu vi Deus. Eu não sei quando você vai voltar,
Mas quando você entrar no avião, eu vi uma águia do tamanho do avião em cima do avião. Eu vi a águia em cima do avião. E eu perguntei, Senhor, que mistério é esse? Ele falou, sabe o que estou fazendo? Eu trouxe ela para abençoar e ser abençoada. Eu trouxe ela para renovar e ser renovada. Eu trouxe ela para se fortalecer. E quando ela voltar, eu vou fazer algo que vai surpreender. Viu? Vai surpreender. Pessoas que estavam esfriando, pessoas que estavam meio assim, cambaleando, vão firmar os passos. Viu? Pessoas que já estavam quase recuando, vão caminhar para frente. E o Senhor diz, esse ano é ano de avançar. Não é de recuar, é de alargar, não de diminuir naquele lugar. E o Senhor diz para ti desta maneira, mantenha essa posição de ousadia, porque Ele não deu espírito de covardia, mas de ousadia e poder. Ousadia e poder, porque Ele nos deu autoridade. Faz assim com a mão, com as duas. E o Senhor diz para ti assim, olha, quando eu colocar a planta do teu pé naquele lugar, eu vou confirmar essa palavra ainda na boca dos meus. E vou testificar com a unção, e vou confirmar com os teus olhos. Você vai ver. Aleluia, sinal de Deus renovando, fortalecendo. E eu vejo Deus, não sei de onde, ali do leste, do oeste, eu vi um grupo grande. Tá? E no meio desse grupo tem levita. Tem levitas. Não é levita, não, é levitas. Chegando, entrando, ficando, depois te chamando e pedindo para aceitá-los. Vai acontecer isso dentro desse ano. Vai acontecer isso. Eu vejo o grupo inteiro. É todo o grupo. No meio televisão. Vai acontecer isso. Fecha a mão e segura. Pastor, o Senhor renova. A Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus, que a palavra não volta vazia. Lá em João 6,63 diz, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Ela tem vida própria. Amém? E o Senhor diz, até o terceiro mês deste ano, a minha própria palavra vai produzir aquilo que eu já disse e vou confirmar no meio desse ministério. A palavra de Deus tem vida própria. E ela mesmo há de incumbir, de trazer à existência aquilo que a boca de Deus disse. E o Senhor diz assim, não te perturbes com nenhum vento. E com nenhuma tempestade. Porque aquele que deu a ordem para ir, é o mesmo que acompanha. Você crê nisto? Mas até o terceiro, tudo será firmado e estabelecido. Amém, amados? Isso aí o Senhor me deu. Glória a Deus. Aleluia. Sim, vamos ter ainda. Pode vir. Não, eu vou